it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria porque falamos já há um monte de episódios e alguns ainda não aprenderam. Velho é o seu PC. Aqui só falamos dos clássicos. Finalmente o episódio especial Zagalo, né, gente? Vocês vão ter que nos engolir. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Com certeza. Chegamos ao 13º episódio dessa jossa e hoje... É uma jossa. É uma jossa, nós vamos falar de jossas. Não. Hoje com um convidado. Hoje nós temos um convidado. Então hoje com um convidado, né? Olá galera, meu nome é Márcio. Prazer estar aqui com vocês. Acrescentando, né? Episódio 13. Tinha que dar algum problema, né? Porque 13 é um número de sorte, né? Ainda mais com a sorte dos nossos participantes que vamos conversar hoje, vai ser uma beleza. Não, e a sorte do Márcio, né? O Márcio talvez não conheça o nosso amigo mais azarado que nós conhecemos. Fala um pouquinho de você, Márcio. Fala um pouquinho. Sem comentar sobre as mulheres. Porque aí é o maior de todos os seus azares, cara. Não comenta sobre as mulheres. Fala de todos os outros. Vai, divirta. Nossa! A gente não, uma próxima oportunidade, porque senão a gente vai ter que fazer um podcast especial sobre. não é ideia. Eu queria que você falasse como é que você começou na sua experiência de micros raros. Clássicos. Na época, qual é o seu primeiro micro? Diga aí. Meu primeiro micro foi um MSX, graças a Deus eu fui abençoado nesse ponto. Ai, caramba! Tive contato com micros da TK, na época, TK acho que 82, aquele TKzinho branco que no fundo dele tal, que era vazado embaixo, parecia um brinde da Casa Bahia. TK-83, 82C era pretinho, TK-83. Era o branco, parecia que ele ia entrar o plástico todo pra dentro. Sim, é aquele teclado de membrana delicioso, né? Bom de digitar, com 300 mil funções. Era a melhor parte do micro, não parece. Gente, só um adendo sobre o Márcio. Ele é o nosso de assuntos aleatórios de eletrônica. Ele é o cara que salva a nossa pátria quando os nossos micros relíquias dão problema, tá? Mas por favor, Márcio, continue. Bem, eu tive contato com esses micros TK, tive contato com alguns micros da época mas esses eram de empresa, né? Da Cobra na época, discos de 8 polegadas, ao qual tinha um por andar, que era tão barato que você tinha que desconectar e levar para outro micro, né, do colega do lado para fazer o save, né? E era um quadrado do tamanho de uma mesinha de centro. Então, na beleza, você vê aquele negócio arrastando para um lado para o outro, o pessoal gravando aqueles disquetezinhos pequenos que cabem no bolso, de 8 polegadas, né? Então, na beleza, você vê aquela tecnologia. Graças a Deus, não cheguei a visualizar nem trabalhar com cartões perfurados. Isso aí eu só vi os estagiários tropeçando, deixando cair, depois ter que arrumá-los um por um, né, para carregar os programas. Mas isso eu não cheguei a presenciar. Afinal das contas, hardware é aquilo que você xinga, software é aquilo que você deixa cair no chão. Ah, que beleza! Putz, Júlio César Neto, minha benesse. Clássicas. Com certeza. E esse era literalmente deixar cair no chão, né? Na verdade, eu ouvi essa do meu pai. Aí, Márcio, conta a sua breve passagem. Você trabalhou na época clássica em empresa de software. Diga um pouquinho sobre suas experiências. Não só eu, né, Sander? E não, filho. E não que é feio. E não adianta você pegar seu passado. Ou pegue sul. Já caguetou o Sander aqui hoje. Pô, cara, passado negro, aqueles disquetes que vieram debaixo do meu ombro é que digo, né?
Pelo menos quando venderam a Knight, o telefone era bonitinho, segundo o novo nome, né? Foi por isso que ele comprou a empresa. Foi por isso que ele comprou a empresa, por causa do telefone sem fio. Mas é uma antiga lenda nossa, cara, uma lenda urbana. Ela existiu de verdade. A gente... Então não é uma lenda urbana, porque existiu. Teve vários amigos nossos que a gente na realidade foi passando o posto, né? Eu saí, entrou que depois entrou o Sander. Conheci o Quinto Elemento, ele foi pra Knight, aí ele me chamou pra trabalhar com ele. Bom, como o episódio hoje nem tudo deu certo, por isso que a gente falou de Knight. A gente acabou que a gente só falou do Márcio, não se apresentou, né? Então nós nos apresentamos, hoje a casa tá cheia. De novo no Estúdio A. De novo no Estúdio A. Mais uma vez agradecendo aos donos do Estúdio A por estar cedendo o equipamento ao qual nós estamos usando, gravar. Então, pra quem não sabe, ainda não conhece, depois de ouvir tantas vezes a minha voz chata, eu sou o Ricardo Pinheiro. Eu sou o Sander Souza, ex-Knight, companheiro de Márcio. Eu sou o João Cláudio Fidelis, não sou companheiro de Knight deles. Eu sou o César Cardoso e eu também não trabalhei na Knight. Ao contrário de mim, Márcio Lima. Primeira vez aqui no programa, pelo menos oficialmente. E o nosso assunto hoje é justamente falar do que não deu certo. A gente brincou, falou com o Márcio, que a gente conhece. Não existem algumas lendas vivas sobre o azar que persegue o Márcio. Um dia depois ele vai contar em melhor as histórias quando o Bin Laden conspirou contra ele, quando ele perdeu o micro para Jesus. São algumas histórias que valem a pena ser contadas. Vale a pena ver de novo. Algumas histórias devem ser lavradas em pedra e contadas ao longo das histórias para que as gerações conheçam e sejam perpetuadas. A gente já deve ter contado essa história em algum podcast. Fazer uma litogravura, né? Exatamente. Mas algumas dessas histórias foram contadas, a gente já pediu depois ao Márcio. No final ele vai acabar contando de novo essas duas histórias pra vocês saberem. E hoje a gente vai falar justamente que nessa época, nem tudo que nós falamos no microinformática, nem tudo foi uma maravilha, nem tudo funcionou sempre. Pelo contrário, nós vamos falar também de alguns grandes fracassos. Vai ter algum espírito de porco que talvez esteja ouvindo a gente. Vai saber, um abraço pro espírito de porco que for criticar, vai pegar e dizer: pô, vocês podiam falar do MSX Turbo R. Que é um fracasso. Se a gente falar do Turbo R, a gente vai ter que falar do Apple II GS também, porque do mesmo referencial seria um fracasso. Aliás, vamos logo elencar os eleitos. Sim. Só lembrar, a gente não acha que o Apple II GS, muito menos o Turbo R, foram considerados fracasso. O que a gente vai falar de fracasso é fracasso com M maiúsculo. Não é com F maiúsculo. Sim. F maiúsculo girando ele quis dizer outra coisa. Não, M maiúsculo. Não, M maiúsculo quer dizer fracasso mesmo. Aquele girando em 3D? Aquele girando em 3D no horizonte com iluminação em neon. Deu e vindo crescendo. Kill it! Então vai ser assim um grande fracasso. E no final, no final a gente vai deixar pro Márcio escolher o maior fracasso de todos que ele achou. Tirando ele, claro, né? Então, César, você é um homem da pauta. Vai lá, da pauta. Vamos iniciar a nossa jornada pelos campos Homer Simpsonianos dos fracassos retrocomputeiros com o Sinclair QL. Não que o Sinclair QL tenha sido um micro desastroso, não. Certamente houveram micros muito mais mal feitos. Nós vamos falar de alguns deles aqui. Mas primeiro foi que o Sinclair QL foi pego no meio da venda da Sinclair para Amstrad. E segundo que o Sinclair QL também saiu com sua cota de falhas nessa vida. O Sinclair que lixo? É isso mesmo ou não? Bom, enfim, né? O nome vinha de QL porque dizer Quantum Leap, né? Salto quântico. Vamos relembrar. Ele saiu com essa cota de urucubaca, né? Saiu. Alguma gente já comentou no episódio 1632 bits, mas vamos relembrar, né? Relembrar. O Sinclair QL, ele usava como CPU um Motorola 68008. Não é o 68000, 68008. Atenção pro 8. A área do agrião doeu quando você falou isso. Foi um chute no meio. De 7,5 MHz. Saiu com 128K de memória, expansível até 640K. Número emblemático cá entre nós. É mais que necessário para qualquer humano. Tá isso descrito lá na bibliografia do Bill Gates. E saiu com 2 microdrives, né? Um microdrive, você provavelmente, se você não sabe, faça o dever de casa e aprenda que o microdrive é uma grande invenção que não deu muito certo além do Sinclair. Ou seja, é o Betamax dos computadores, né? Pode ser quase isso. Tinha lá uma expansão de slots, um cartucho de ROM, 2 RS-232, uma porta para rede QLAN, 2 portas de joystick, um microdrive externo e, em software, um Sinclair Q2, que já era
era multitarefa, em 1984. Inclusive, boa parte do culto hoje que se forma em torno do Sinclair QL no mundo dos robistas é muito em cima do sistema operacional, do Q2, e o famoso Super Basic, que a gente já comentou em outro episódio também, né? Episódio do Basic. E lembrar que jogos relevantes para ele é desconhecido. Só um parênteses, questão dos jogos, assim, o foco dele quando a Sinclair desenvolveu, a princípio seria o nome código ZX83, que depois virou ZX84, sim, 80, 81, 82 era o Spectrum, C83 virou 84, e o foco dele era um computador razoavelmente portátil, não era um computador arrastável, como outros que nós já falamos, era um computador portátil para usuários em termos de negócios. Então, pequenas empresas. Hoje em dia a gente chamaria esse soco, né? Aquele mercado. O mercado home office. Porque na época isso ainda não tinha essa visão desse tipo de divisão como é hoje. A gente hoje já tem o mercado bem mais dividido. Na época o pessoal não tinha muita noção, não conseguia distinguir muito bem onde acabava um, terminava o outro, como é hoje. Não sei se vocês concordam comigo, mas na época não tinha uma visão tão ampla quanto hoje, né? Existia, mas era rudimentar. Porque na época, na realidade, existia talvez uma divisão muito mais clara entre o que ia para pequena empresa e o que ia pro usuário doméstico. O usuário doméstico era mais tratado como cara que gosta de brincar com joguinhos no computador. Não é uma coisa tão forte em termos do trabalho em casa. Se o cara quisesse algum micro pro pequeno negócio dele, usaria no escritório dele. Sim, o pessoal que usava micro em casa era /dev/nerd, né? Ou então joguinho. Ou então hard player. Com certeza. Que se tornaram, em certo ponto, o pessoal acabava andando com os nerds, né? Em certo ponto, né? Que acabava se misturando na época. Enfim, mas a gente vai ter um episódio de grupo de usuário. Mais uma das promessas nossas. A gente tem quantas promessas, aliás, cara? Uma cumprimos no episódio passado. Sim, uma nós conseguimos finalmente cumprir no episódio passado. Mas ainda tem muitas promessas. Teria que fazer uma listagem e ouvir todos os episódios em sequência e ficar anotando. Algum fã nosso inveterado, pedimos por favor que liste todas as nossas promessas e nos relacione e nos repasse. Normalmente tem gente que vai fazer isso mesmo, hein? Tomara que alguém faça. Eu espero, porque eu já perdi a conta. O prêmio vai ser um Trident. Mas já cumprimos uma e estamos cumprindo outra, de falar das falhas, né? Não sei quantas, não adianta perguntar. Se alguém tiver ouvido, fizer o favor de listar o número de nossas promessas e listar quais são, nós agradecemos muitíssimo e daremos um Trident presente. Algo mais para acrescentar sobre o Sinclair? Agora vem o principal motivo do feio. Por que falhou, né? Sir Clive Sinclair, que continua aí se casando e lançando bicicleta elétrica e coisa do gênero, coisa tem parado. Não necessariamente nessa ordem. Anuncia o Sinclair QL em 12 de janeiro de 84. Prometeu, daqui a 28 dias eu entrego o computador. E começou a entregar em abril. E mesmo assim não foi no ritmo. Ou seja, ele ia entregar no meio de fevereiro e foi entregando em abril. Foi entregando em abril. Um atraso de 1 mês e meio aí nessa brincadeira. E além disso, como o Sinclair QL foi lançado nas coxas, os primeiros Sinclair QL de produção foram lançados com versões de firmware com diversos bugs. E não satisfeitos com os bugs, eles ainda lançaram essas primeiras versões com parte de firmware num cartucho externo de ROM de 16K, porque não tinha. Originalmente o Sinclair QL foi desenhado para 32K de ROM, no meio do caminho alteraram para 48 e caramba, não vai dar tempo de mudar tudo para 48. Vamos colocar uma ROM externa de 16K. Detalhe, mas muito feia pelo que eu tô vendo aqui na foto, né, cara? Muito feia. Eu faria melhor em casa, homebrew. Caraca, que bicheira é essa? Olha, dava pra botar dentro de um cartão do PlayStation pirata da China. Tranquilo, cabia no meu card de PlayStation. Definitivamente. E não satisfeito com isso, os QL originais ainda tiveram diversos problemas de confiabilidade. Se vocês quiserem uma coisa, vários dos bugs aconteceram no Basic. No Super Basic tem vários bugs. Entendeu? Tinha um clássico bug do ZX81 do erro da raiz quadrada. Aí nós chegamos a comentar. Mas, pelo visto, o QL pegou e arrematou toda a cota, né? Toda a cota de bugs do Basic. E de Super não tinha tanto assim. Era sub-basic, né? Os micro-horários do QL tiveram diversos problemas de confiabilidade. Depois eles corrigiram, tanto que tem gente que conseguiu passar 15, 17 anos sem grandes problemas, mas o estrago já estava feito. Tanto o estrago estava feito que em 85 a Sinclair suspendeu a venda do QL. Quando a Amstrad comprou a linha de computadores da Sinclair em abril de 86, a Amstrad cortou o QL e ficou vendendo remix do Spectrum pelo resto da vida. Ou seja, foi um finish him, né? Let's rock.
Um outro detalhe que a gente já comentou, mas em todo caso é importante, a ICL, que é uma empresa inglesa de computação, acabou vendendo com os mesmos componentes do QL um componente chamado One Per Desk, que a própria Sinclair participou do projeto, né? A British Telecom também participou. Que era o Merlin Tonto. Isso, Merlin Tonto e Computer Phone na Austrália. Isso, pela Telecom Austrália. Para a Telstra. E vendia um QL com um telefone de um dos lados e um software de integração, computação, telefonia, um CTI. Subutilizado, com outras palavras, né? Subutilizou para poder incluir um sistema telefônico. É sobra, né? Ou seja, esse foi o legado do Kelly? Não, ainda teve algumas coisas em termos de hardware, que quando o Kelly foi abandonado em 86, algumas empresas já envolvidas continuaram desenvolvendo, então placas de expansão, a Gold Card, Super Gold Card, com de upgrade pro QL, uma placa-mãe para substituir com outros modos gráficos. Nos anos 90, duas placas parcialmente compatíveis que já rodavam com 68040 e 68060. Algumas, inclusive, capazes com mais recursos, como multimídia, gráfico de resolução, placa internet e capazes, inclusive, de rodar o primeiro port que o Linux teve, que foi pro 68.000. Foi o primeiro. O primeiro port foi 68.000 mesmo, o Linux achando que isso nunca aconteceria. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Observação. Então o sonho de update desse micro seria fazer o que aconteceu com o Apple GS, né? Você recebia, abriu o micro, aí você tava com a sua placa de upgrade, você destava para a sua placa-mãe, pegava a placa de upgrade e parafrasava no lugar. Micro novo. Acabou acontecendo algo que carregou, aconteceu muito próximo do que aconteceu com a Amiga e com a Atari. A própria comunidade acabou desenvolvendo placas-mãe com 68.000 mais avançados. 040, 060. Porque convenhamos, o chip escolhido para processador principal, lamentável. O 68.000 era um chip bizarro. Olha, 68.000. 68.008. 68.000 bizarro é. Não, 68.000 é um. 68.008 acho que é bondade da sua parte, né? Bizarro seria a coisa mais bonita dele. Até porque a escolha de 68.008 é um chip bizarro. Quando a gente fala que é um chip bizarro, você pega o 68.000, beleza, tem o 32 bits da palavra, né? 32 bits, o address bus de 24 bits, o databus de 16 bits e o databus externo de 8 bits. Database externo de 8 bits. Exatamente. 68.008 tinha um database externo de 8 bits. Então eu tinha que fazer. Rezar. Eu tinha que fazer 4 ciclos para conseguir mandar uma instrução de 3 bits para ele, e sendo que o seguinte, quando vinha de dentro passava de 32 para 16, 2 ciclos, depois ele transformava em 4 ciclos para chegar lá fora. Mas uma grande vantagem, você conseguia utilizar hardware de outro você não. A questão nem foi essa. Isso, mas isso. Você conseguia desenvolver a tua placa em torno de bus de 8 bits, era muito mais barato. Sim, claro. Porém, contudo, todavia, você tinha uma salada de camadas até você cuspir isso pra fora. Né? Não, e o problema principal disso tudo é que, cara, você conseguir calcular isso tudo lá dentro do processamento em termos de ciclos de clock pra você fazer uma multitarefa nisso aí. Ah, meu Deus do céu! Olha, pra época a gente tinha programadores que tinham sistemas espartânicos para desenvolvimento. Nós tínhamos programadores, você falou a palavra correta, não precisa nem concluir. Hoje em dia nós temos desenvolvedores, não são programadores. Developers, we need developers. Isso aí, os alunos de Ricardo digam que eles são desenvolvedores, não programadores. Não, eles são programadores. Eles são programadores. Segundo lugar é programador. É que mudou a ideia. Mas assim, voltando ao princípio, eu acredito que a escolha não ajudou muito, isso é fato. É um processador mal visto, fato. Por mais que muita gente não goste de Motorola ou não goste da família 68.000, 68.020, 30, 60, 80, esse seria o verdadeiro tiro no pé. Pra fechar a história do QL, eu dei uma olhadinha na relação, o João tinha falado sobre não ter nenhum jogo, eu achei na relação na Wikipedia algo em torno de 70 jogos pra ele. Tirando os mais genéricos da época, tipo Kibert, Peng, aquele clássico jogo do pinguinzinho empurrando os bloquinhos de gelo, eu não reconheci nenhum. Ah, tinha um Arkanoid também, mas um Arkanoid com C, não era com K. Mas 70 jogos tinham pra ele. Por uma plataforma dos anos 80, com um computador tinha uma certa penetração por jogos, ainda mais na época que ele foi,
foi depois do crash, da grande quebra do mercado de videogames e tudo, que 70 jogos não é nada. Ou seja, uma empresa de sorvete que tem o único sorvete de sabor chuchu. Ai, caramba! Se você acha que só o Sinclair QL tá aqui por problemas de produção nos primeiros lotes e que ficou aquela imagem ruim, o nosso segundo exemplo também sofreu desse mesmo mal, que é o nosso conhecido Coleco Adam. Oh my God. Coleco Adam. Lembrar que a Coleco, pra quem não sabe, era um fabricante de... A princípio ela começou trabalhando com couro. Cuecão de couro, mano! Com couro para a indústria calçadista. Depois ela entrou nos anos 60, que era Connected Leather Company. Depois ela foi pro mercado de piscinas plásticas. Ou seja, ela começou com cuecão de couro, pulou pra piscina Stone, verdadeira reengenharia da empresa, né? Beleza isso. A gente não pode falar mal não, que a Nokia começou fazendo galochas e a Nintendo fazendo baralhos. Não, baralhos para Yakuza, mas isso é uma outra história. Tudo bem. Mas... Isso aí não é o problema do que eles produzem, é o problema de cliente que eles resolvem. Não, o cliente aí foi solução, né? Que gerou dinheiro pro Mario. Eles também tiveram no ramo de motéis ali tendo, mas deixa isso pra lá. A Coleco foi criada em 1932 e o seu triste fim foi em 89 sendo absorvida pela gigante de brinquedos Hasbro. Mas vamos falar do Adam. O Adam saiu em junho de 83 na CS. Na época, lembrando, existia a CS Summer, né, de verão, e a Fall, de inverno. Saiu a $525 a $725, dependendo da configuração. E tem uma longa história envolvendo o Adam, que acabou sendo meio sem querer entrando na história da negociação que não deu certo entre a Nintendo e a Atari. Vale lembrar que a Nintendo na época não tinha medo de entrar no mercado americano e ela estava fechando um negócio com a Atari para licenciar, e a Atari vendeu o Famicom fora do Japão, vendeu o Famicom nos Estados Unidos e outros países, né? E aí o Coleco teve no meio do rolo porque mostrou um porte do Donkey Kong. Então pegou o Donkey Kong da Nintendo e portaram pro ColecoVision. Legal, só que ninguém pediu autorização à Nintendo. Pra quê, né? Pra quê? Isso é uma coisa da sua imaginação. Então é por isso que existem arcades do Donkey Kong com músicas diferentes e gráficos levemente alterados da Atari e da Coleco. Inclusive você encontra isso em ROMs na internet. Mas você tem o Donkey Kong da Atari e o Donkey Kong da Coleco. Tem uma coisa pior nessa observação. A Nintendo tinha licenciado o Donkey Kong pra Atari em computadores e pra Coleco em videogame. Portanto, o port do Donkey Kong com o ColecoVision estava ok. O da Atari é que não estava. Não, o da Atari estava ok para computadores. Mas não para videogames. Da mesma maneira que não estava ok a Coleco portar o Donkey Kong do ColecoVision pro Adam, porque não tinha o direito. O Adam era um computador, verdade, não podia. O acordo e ainda tinha isso. E ainda tinha um outro detalhe. Uma coisa que a Atari não gostou nem um pouco é que a Coleco, ela portou o Donkey Kong também pro Atari. Ok, oficialmente era um jogo do Gemini. Como o Gemini é um clone do Atari, aliás, pra quem nunca viu um Gemini, pra quem já jogou o Super Game da CCE, o Super Game da CCE é a cara do Gemini, só muda os controles. O Gemini era vendido pela Sears no esquema Radio Shack Tend, mas quem produzia era a Coleco. Porque a Coleco fez isso meio que pra tirar o dela da reta. Enfim. Porque é um clone não licenciado da Atari, claro, óbvio, evidente. O Adam tinha 80K de RAM, que é um número bizarro, quebrado, né? 64 mais 16. 64 de RAM, sim. mais 16 de DVD. Mas o que me espantou aqui é que ele tem 3 processadores 6801 a 1 MHz cada um. Por que 3? Boa pergunta. Tinha cassete, aliás, uma impressora e já vinha com diversos softwares. Tudo isso, devemos lembrar, a um preço que começava a $525. Aliás, outras coisas também que tinha como Coleco, além dos 80, do ColecoVision, era um e podia rodar CPM. Era o chip de áudio da Texas, o SN464768. Devo ter errado algum número por aí, mas é mais ou menos por aí, que é o mesmo chip de som do Coleco, do SG-1000 e do Master System. E o chip de vídeo é o famoso chip da Texas V9918. 9928. E só relembrando, o Adam podia rodar também, CPM. 9928 que o Coleco também usava, e o MSX.
Só uns outros detalhes. Havia uma versão mais barata do Adam que você podia plugar o ColecoVision. E com isso, você podia transformar o ColecoVision num computador. Que era a promessa que a Coleco tinha feito aos donos de ColecoVision. Você poderia fazer um upgrade do seu videogame para um computador. Desculpa, eu pensei que você ia falar que foi o primeiro downgrade da história. Mas nem tudo são flores, né? Vamos ao que interessa. Vamos aos dois. Começando com a lista. O Adam ligado gerava um surto de energia eletromagnética no boot, que podia apagar o conteúdo de qualquer mídia removível deixada no drive ou próximo. E não satisfeitos com isso, alguns manuais do Adam diziam pro usuário deixar o cassete dentro do deck do cassete antes de ligar o Adam. Ou seja, era realmente, o Adam era o príncipe de Eternia, né? Quando ele puxava a espada e falava eu tenho a força, acabou, né? Destruía tudo que tava em volta. Só essa já foi uma das mais bizarras talvez a mais bizarra que eu já vi até agora. Mas se você acha que esse era o único problema com o deck de cassete, não, ainda vem mais. Teve lote chegando com defeito, que alguns chegam que o número de decks de cassete no Adam chegou a 50% de defeito. Haja coração! Ejetar uma fita enquanto estava em movimento destruiria o drive. A unidade de cassete, quando não tinha um sistema de travar a ejeção. Ela rodava de uma forma extremamente rápida, mais normal do que o que a gente estava acostumado. Então ela fazia isso para conseguir ter um baud rate maior de leitura. Mas não tinha nada para fazer o lock. Não tinha o pause, não tinha. Quando você apertava o eject, ele cuspia a fita. Ou seja, você ganhava uma catapulta de fita. Isso aí era o eject ninja. Você apertava ele e lançava o cassete como se fosse uma estrela. Isso era bom porque pelo menos o campo magnético não pegava a fita e ia destruir. Outras vezes. O que destruía era o eject, né? Rápido, eject a fita antes que ela seja apagada, tudo bem. E a fita batia e quebrava na parede. E destruiu o cassete. Um outro detalhe é que, como nós já dissemos, o Adam vinha com uma impressora. Legal. A fonte do Adam era na impressora. Ou seja, você ligava a impressora na tomada e a impressora alimentava o computador. Dever de casa. O que aconteceria se sua impressora queimasse? Nerf? Cara, foi a coisa mais bizonha. Eu achava o Amstrad, sendo que a fonte vinha do monitor, eu já achava esquisito. Agora da impressora ganhou. Você sabe que um computador sem impressora ele não funciona. Você sabe disso, né? Sim, claro. Para um computador portátil, isso é uma coisa maravilhosa. Uma coisa essencial. Essencial. Impressora sim, claro. Matricial, né? Tem que ser matricial. Em termos de software, temos aí duas. O que acontece? O Adam, ele não vinha com uma ROM, ele não vinha com um Basic em ROM. Você tinha que usar um cartucho. Por quê? Em ROM você tinha um processador de texto chamado Smart Writer. Com detalhe, esse Smart Writer ele tinha dois modos. Ele tinha o modo máquina de escrever e tinha o modo processador de texto. O que seria esse modo máquina de escrever? O que você digitava saía na impressora, que era a fonte do seu computador em tempo real. Era fantástico. Você comprava um computador de $600 para funcionar ele como uma máquina de escrever. De 15 dólares. Só que com um detalhe, quando você passava o Smart Writer, que era editor de texto, do modo typewriter pro modo processador de texto, você só conseguia voltar pro modo typewriter rebutando o sistema. Quer dizer que então o texto que você ia, mas não voltava. O texto que você tinha feito você não podia imprimir se ele não tivesse em modo typewriter. Que legal, bacana. Ou seja, aquele é o verdadeiro I.O. Peraí, que a gente não acabou ainda, gente. A diversão não acabou ainda. E o interpretador Basic dele, o Smart Basic, vinha numa fita cassete voadora. Formato proprietário. Como assim? Formato proprietário, como assim? Com asas? What you say? Não. Ela recebia verniz asa de barata, porque como tinha descarga magnética, não desgravava ela. Ela era de madeira, era a verdadeira cara de pau. Isso aí. É o rei do magnetismo, é o Magneto. Sem contar que as fitas, olha, a gente estava falando das fitas, apesar de serem mais rápidas e de maior capacidade que os cassetes comuns, eram menos confiáveis e não eram tão rápidos como o drive de disquete. Eventualmente, a Coleco lançou um drive de 4 de 160 KB para o Adam. Era blindado? Devia ser, né? É caveirão, né?
Pelo menos fácil e simples a gente sabe que ele era, né? Com tudo isso, e apesar de, entre outras coisas, o interpretador Basic, o Smart Basic, ser compatível com o Apple Soft Basic, de tal maneira que você podia pegar um programa de Apple, digitar e com pouquíssimas modificações de rodar, as vendas não foram lá grandes coisas. Só pergunta, ele era compatível com o ColecoVision, pelo menos? Os cartuchos? Eu acho que era. Eu creio que sim. Eu me pergunto se alguém da Coleco chegou a testar isso em 84. A pergunta é, o lote de 50% funcional era compatível com o lote de 50% não funcional? Eu acho que era. Mais uma vez, eu não sei se alguém da Coleco testou antes de botar o sistema na rua. Pra que testar? Testar pros fracos, né? No moral da história, todos os diversos problemas bizarros do Adam, só no quarto trimestre de 84, a Coleco perdeu 35 milhões de dólares. E por que será? E de tal maneira que, obviamente, a Coleco colocou a culpa nos manuais que não estavam bem escritos, a culpa é sempre dos outros. Ou seja, era caça-palavras? A culpa nunca é de uma impressora que serve como fonte de alimentação pro seu computador, imagina. Né? Nunca será. Não, nunca, né? E a coisa chegou a uma tal maneira que a Coleco relançou o Adam com um novo manual, preço mais baixo e um bônus de $500 que o comprador podia usar, né, na escola do filho. A Coleco pagaria $500. Detalhe, quando a criança chegasse na faculdade, no college. Ou seja, errar é humano, insistir no erro é lusitano. Ai, caramba! E eu tenho minhas dúvidas se alguém um dia foi da Coleco e recebeu esse bônus. Até porque eu acho que a Coleco saiu de circulação antes do conjunto dos moleques chegarem na faculdade, né? A Coleco saiu de circulação em 1988. É interessante o seguinte, o Adam enfraqueceu a Coleco a forma que todo o dinheiro que ela tinha rendido com o ColecoVision e com o licenciamento de alguns jogos, como aquele Cabbage Patch Kids, tem pro MSX, inclusive, para outras plataformas, como Athletic Land, que é uma variação, tudo lá, que são quase iguais, absorveu boa parte do dinheiro que ela ganhou do licenciamento e ela faliu em 1988 e sendo absorvida pela Hasbro, então. Deixando um monte de jovens sem faculdade. O legado do Adam é que existe um grupo de usuários ativo no Canadá que promovem desde então encontros de usuários, tá vendo? Não é só, é legal ver isso, que a gente acha que só o pessoal de MSX no Brasil que é maluco e faz encontro em outros lugares, não. Tem o encontro de usuários, a 22ª AdamCon teve lugar nos dias 18 a 20 de junho do ano de 2010 e a 23ª será em Cleveland, Ohio, durante o ano de 2011, provavelmente em junho. Ou seja, por ocasião que vocês estão ouvindo esse podcast, já terá mais ou menos essa data marcada, já será possível, já deve estar definida. Tá vendo? Ainda tem gente que usa o Adam. Tem gente achando que a MSX Rio, enquanto o usuário de MSX já está há muito tempo, com 14 anos, agora estamos no 14º ano, já tem o pessoal do Adam fazendo um contra 23 anos. Ou seja, estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando do Canadá. Não estamos falando da Nova Zelândia. É sério, não é piada. O Adam acabou em 85, né? E, enfim, um bom lugar e longe da gente. Né? Desculpa os usuários de Adam. Tenha ou... Desculpa os usuários do Adam que ouviram isso aqui. Né? Perto, né? Longe das nossas fitas e Cara, longe das nossas fitas e disquete. Eu juro que eu passei por um Adam ontem. Eu tava jogando PS3 o Inferno de Dante, lá no quarto círculo do inferno eu passei por um. Nossa! Tava no cantinho esquerdo. Tava no cantinho esquerdo lá secreto. Tinha que abrir a porta, ele tava lá. Falei? O que acontece, né? O problema é o susto, né? Não, era apoio pra cadeira de coisa ruim que tava quebrada, ele utilizou de apoio pro pé. Pra quem estiver interessado em um pouco mais de detalhes, o pessoal do Old Computers fez um artigo muito interessante no oldcomputers.net, no verbete deles do Adam, inclusive tem alguns detalhes da impressora. Com fonte. Com fonte. Não, com fonte não. A fonte, né? A fonte. É porque ela é a fonte. E a nota detalhe bem grande de que você não deve guardar os datapacks próximo a ele. Próximo ao Adam. Bem grande. Important Notice. Não, essa fonte deve... 2.0. E manual 2.0. Isso deve ser que nem a fonte do Sony MSX 1.1 do João, que tem aquela fonte de 15 volts AC, né? Que ninguém sabe de onde surgiu aquilo. Mas o melhor do Old Computers ainda é a foto em que eles comparam a caixa do Adam com a bola de basquete. Como assim? Tamanho da caixa. Holy shit.
Ah, é pequeno. Deus do céu! A caixa dava pra vir um Autorama, dava pra vir... Um Autorama Super, aquele grandão. Calma, não acabou, não é só isso. As meias Vivarina também vem junto. Não, sério, a caixa é singela, né? Imagina o Papai Noel carregando 50 caixas dessa. É uma beleza. Coitado das renas, né? O Papai Noel tá lá dentro, mas dá pra fazer essa caixa de trenó. Dá pra fazer de trenó a caixa. Dá pra fazer de trenó. Enfim, próximo... Trapzonga, quer dizer, micro. Trapzonga da lista é o Commodore Plus 4. Bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos aqui hoje só com 50% da força, por enquanto, para dar uma repassada nas notícias. Tem muita, mas muita coisa interessante e que vai dar pano pra manga aí nos comentários, certamente. Gato, dá um alô, pessoal. Alô, pessoal. Oi, oi. Oi, gente. Bom estar falando com você. Vamos começar rapidamente, então, começando com atividade frenética na comunidade MSX. Aliás, diga-se passagem, a comunidade de MSX é uma comunidade que é um tanto quanto frenética, né? Tem um bocado de atividade. Saiu o resultado do MSX Dev 2010. Parabéns a Imanov, ou ao Imanov, cujo jogo Heroes Arena ganhou MSX 10. Eu acho que saiu um resultado um pouco atrasado esse ano, né? Foi pelo que a gente tá vendo, saiu no início de março, né? Que saiu. As inscrições pro 11 já estão abertas. Se você estiver interessado, dá uma lida no link que a gente vai postar. Se você tiver alguma ideia legal pro jogo. Vamos lembrar umas coisinhas rapidamente. Concluído desde 2003. Hoje em dia as especificações e exigência, basicamente o jogo funciona em MSX1. Tem que ser disponibilizado na forma de um .ROM, ou seja, que pode ser gravado em cartucho. Tem que no mínimo funcionar em MSX1. O jogo pode ser capaz de funcionar para MSX2, 2.0, mas ele tem que rodar em MSX1 também. Tem mais umas coisas que eles acrescentaram, detalhes. O jogo pode ter até 128K, aceita qualquer gênero. As imagens devem ser preferencialmente feitas pelo grupo, tanto que teve gente que chegou e teve problemas, gente que pegou e adicionou gráficos de fora. Mais algumas coisas que são importantes, né? Tu vai dar uma olhada no site do link, a gente vai colocar o concurso. Na verdade agora o concurso vai até 31 de janeiro de 2012. Antigamente eles iam até 31 de dezembro de 2011. O concurso, normalmente a premiação é pela própria comunidade, então já teve momentos que teve Turbo R como premiação, já teve premiações em dinheiro. O grupo de usuários MSX Rio participou de uma das categorias, então mandou de presente, por uma das premiações que fizeram em paralelo de gráfico, o grupo de MSX Rio mandou algumas camisas para serem dados como presente, enviado para o exterior. Eles também incluem outras categorias. Hoje em dia o prêmio é maior, então eles permitem que outras categorias sejam criadas. O grupo do MSX mandou para o melhor gráfico, mas é melhor música, melhor jogo para 2 jogadores, melhor shooter, melhor manual, coisas assim desse tipo. É bem amplo. E é claro, a gente vai ver aqueles joguinhos feitos em Basic por aquele desenvolvedor italiano, que se ele não fosse italiano, dizer que ele é brasileiro, não lembro o nome dele, mas ele não desiste nunca. Todo ano ele manda jogo para o MSX Dev, os joguinhos dele são nem lá muito bonitinhos, são até meio feinhos, mas ele não deixa de mandar, não deixa de enviar. Esse daí acho que devia ser brasileiro, né? Não desiste não. Esse ano inclusive vai ter o prêmio pro melhor puzzle do ano, né? O melhor puzzle do ano? É, o maior puzzle do ano. Esse ano vai ter a premiação pro melhor puzzle do MSX do ano. Vai ser a conversão do BJ LED que eu vou fazer. O nosso ouvinte ouvindo em primeira mão, né? Sander vai fazer uma conversão do BGLET para MSX. Vocês ouviram aqui primeiro. Já tá na mão do nosso querido Ozzy lá. Só pra lembrar, não é o Ozzy Osbourne não, é o Ozzy. Não, eu não sei porque eu gosto de chamar ele de Ozzy e ele nem se importa. Existem poucas coisas que o Ozzy se importa mesmo, ele não se estressa com muita coisa. É só você não falar mal do hardware que ele produz. Você não fala mal, você vai ser muito amigo dele. De forma alguma, inclusive, ele tá fazendo uma Maper pra mim de 1 mega em cima de um equipamento que não suporta nem 256, né? É o Ozzy, né? É o Ozzy, cara. É o Ozzy. É o cara. O que mais temos aí, César? O senhor Nestor Soriano soltou
montou duas aplicações em cima da sua já famosa Internet Store Lite. Um é o Obso SMB, que é um servidor SMB Samba, e o Obso FTP, que é um servidor FTP. Ou seja, você pode fazer exatamente os drives do seu MSX sejam vistos como pastas compartilhadas numa rede Windows, ou no caso do FTP você possa rodar um servidor FTP no seu MSX e você usar para transferir arquivos também. E pra fechar, eu estou soriando o cara é de lascar, vou te contar. Pena que essa placa de rede que ele desenvolveu tá difícil de conseguir uma placa de rede dessa. E dia 4 de junho de 2011, se você estiver em Barcelona, tem a 39ª MSX-RU. Só para lembrar, o encontro são 2 por ano. É um em junho, ou maio ou junho, e o outro em dezembro. 39ª significa que esse ano a gente terá uma 40ª, ou seja, o encontro faz 20 anos esse ano. Que coisa velha, eu não sou dessa época não, cara. Não, você é de mais velho ainda, não vai lamber se tá bom. Vamos agora para o nosso boletim econômico corporativo. O senhor Hideo Kojima foi promovido a vice-presidente da Konami. Sim, eu vi essa notícia esses dias, o Kojima ter sido elevado ao cargo de vice-presidente. Parece que a Konami não anda muito bem das pernas. Eu ouvi um papo uma vez que eles estavam com uma situação financeira talvez não muito agradável. E o Kojima... Konami, em fevereiro, ela publicou um resultado muito ruim para os primeiros 9 meses do ano fiscal dela. No Japão, o ano fiscal começa 1º de abril. Dia da mentira. E termina 31 de março. Acidente. Enfim, os resultados não foram tão bons. Tanto vendas quanto lucros tiveram queda esse ano. E, além disso, o Pro Evolution Soccer vendeu 69 milhões de unidades. Mas a parte de jogos continua muito ruim na Konami. É o que 60 milhões de unidades para um Pro Evolution Soccer é muito pouco em relação aos outros anos da série. Esse ano foi, depois de uma longa jornada, é o primeiro ano que o Pro Evolution Soccer perde em vendas pro FIFA. O FIFA esse ano deu um banho, ele realmente fez um tremendo gol sobre o Pro Evolution Soccer em termos de jogabilidade, venda, marketing, seja lá Vai lembrar também o seguinte, a Konami acabou de fazer um takeover da Hudson. Ela acabou de comprar a Hudson Software. O jogo mais famoso da Hudson é o Bomberman. Todo mundo já viu o Bomberman, todo mundo que já jogou um joguinho de labirinto já deve ter visto o jogo do Bomberman. E eles pegaram e compraram a Hudson. Então teve uma flutuação também, porque não é chegar e tirar R$3 do bolso e comprar como a gente compra uma Coca-Cola. Então teve a situação financeira que foi um processo longo para fazer esse takeover. Além disso, duas empresas que a gente já citou algumas vezes nesse podcast, a Texas Instruments anunciou que vai comprar a National Semiconductor. Vai gastar 6 bilhões e meio de dólares e as duas vão ser dominantes no mercado de processadores analógicos. É uma coisa monstruosa. Tem que ser monstruoso. Fechando o nosso boletim econômico corporativo, para quem tem um Amiga 68K e quer brincar de USB, tem o Anais 1.0. É o driver USB para os Amiga 68K. Inclusive o nome é bem sugestivo, né? Anais. Nossa. O nome é sugestivo para quem quer alguma coisa na traseira do seu velho 68K. Acrônimo quer dizer Another Native Amiga I/O Interface Stack. É a solução de software junto com uma placa, com uma Zorro 2, Zorro 2 Color Highway ou a Clockport Subway. Então você precisa de um 68.000 com 7,14 MHz, uma Subway ou uma Highway Card, alguma coisa em termos de memória, 70K se você precisar botar mouse e teclado. Operaria a partir do Workbench 1, vai do Workbench 1.1 até o AmigoS 4.0. O legal é que ela tem algumas coisas interessantes, tipo Massive Storage, já está embutida aqui nela. Ela funciona com RAID e uma Interface Device, impressoras USBs, tá aqui SCSI USB, emulação de SCSI sobre USB. Tem aqui mais o que de interessante. Aí, i3E 1284, ela faz serial USB, aqueles adaptadorzinhos malditos
8 USB serial, ela também tem suporte a eles. Muito interessante, cara, bacana. Foi testado com sucesso em alguns softwares, como Brilliance, Deluxe Paint, a Edge Sonics, o SED, o editor SED, até o autor está dizendo, eu escrevi esse texto usando esse editor. E a maioria das ferramentas bem escritas do Workbench. Pode espetar o dispositivo sem resetar o stack, mas tome cuidado com os discos. Bacana. Muito interessante, hein? Queria um desses para fazer 80. E vou te falar, cara, isso aqui é open source, eu nem vi qual é o tipo de licença dele. Depois tu pode pegar pra dar uma olhada. Eu tô procurando aqui o tipo de licença dele, não tô encontrando, cara. Bom, se tiver o fonte disponível, você baixa, qualquer coisa você baixa o IA e descompacta. Primeiro, agora, continuando, se você acha que coisas como multitarefa, interface de usuário e coisas do gênero são novidades, vai ter um link de 1982 explicando o conceito do Blitz Terminal. Uma das primeiras interfaces com janelas, né? Se eu me lembro bem, a interface do o Xerox Star por essa época, mas você teve o X-Windows de 83 com o sistema do Mac em 84 e o Windows 85, mas esse aqui é 82. Um pouquinho mais velho, hein? Eu tinha 7 anos de idade. E o conceito mostra que o cara podia compilar o código dele enquanto jogava esteroides. Nossa, isso realmente é uma coisa criativa. Multitarefa em 1982 com os processadores da época é algo bizarro. Multiterminal. Não, multiterminal não é. Interface gráfica. É tão combo. Uau, hein? Temos uma efeméride para comemorar o Osborne. O Osborne tem 30 anos. E de novo, não é o Ozzy. O cara que deu origem ao termo laptop. Isso. É, o famoso portátil do senhor Adam Osborne, o primeiro dele, fez 30 anos. O Technologizer, que é um site que está subindo com vocês todo mundo, até pela questão do fôlego nas matérias do portátil, fez uma matéria muito bacana, vale a pena ler, né? Inclusive conta a história, toda a questão em torno do Osborne Effect e de como, no final das contas, a Osborne quebrou pelo velho motivo pelo qual todas as empresas quebram, ou seja, fluxo de caixa. E além disso, tem uma comparação entre o Osborne 1 e o iPad 2. Uma comparação bem interessante, né? E coisas mais bizarras eu gostei ainda é que a ideia do Osborne surgiu em 1979. Caracoles, a patente dele foi oficializada em 1979, cara. É bizarro. Muito interessante uma frase aqui que o cara dizendo que o David Brunel disse: existiram 3 grandes personagens na indústria: Bill Gates, Steve Jobs e Adam Osborne, e não necessariamente nessa ordem. Não é um cara grande conhecido hoje em dia das massas. Como não? Mas não, Adam Osborne não é um Osborne do Spider-Man, cara. Claro que ele é conhecido. Mas aquele lá é outro Osborne, aquele é o Norman Osborne. Verdade. Não é um cara tão conhecido hoje em dia como o Bill Gates e o Steve Jobs são conhecidos, mas é interessante ver isso, que ele era um dos caras grandes da indústria. Fizemos Vamos as ao prato principal, porque, olha, enfim, pena que o João não tá 4 de abril de 2011. É uma pena que a gente vê. O novo Commodore 64 está entre nós. Ai, caramba! A Commodore USA, que muitos acreditavam que era simplesmente uma fábrica de vapor, pôs na rua. Uau, eles fizeram baseado na plataforma Ion da NVIDIA, cara. Que irado. Vou olhar a especificação básica, né, que é o Basic. É um desktop, vamos lá. É um NVIDIA Ion, quer dizer, é um Atom D52. É um Atom com Atom Dual Core, né? Sim, baseado na plataforma Ion e não na plataforma da Intel. Ele utiliza ele como chipset pro Atom, a plataforma da NVIDIA, o que dá pra ele gráficos completamente separados do processador. Faz com que o desempenho dele seja muito melhor do que a plataforma da Intel. O mais básico tem 2 GB de memória e 160 GB de disco. E a partir daí vai encarecendo. Você pode colocar suporte a Wi-Fi, você pode colocar suporte a DVD e você pode aumentar para 4 GB. E aí o preço sai de $595, pode chegar até $895. Não, e o mais legal é que o chassi dele é o 64 idêntico. E colocaram umas coisas bem legais todas embutidas, né? Tal como Wi-Fi, Bluetooth,
leitor de cartão, botaram tudo embutido nisso. Se você for observar os modelos que a Commodore USA vende, tanto o Commodore 64 como o VIC Slim e o VIC Pro, eles são todos em termos de especificação bem parecidos. O VIC Pro é um pouquinho acima deles, porque o VIC Pro vem com Core 2, mas o VIC Slim e o Commodore 64 vem com Atom. Vem com Atom Dual Core. Essa versão Ultimate daqui tá melhor do que o meu computador de mesa, cara. Ele tem leitor de Blu-ray. A minha máquina de mesa não tem leitor de Blu-ray. Não, e uma coisa que é curiosa, as unidades vêm com o Ubuntu 10.04 LTS, disco pronto a ser instalado. Isso é o VIC Pro e o VIC Slim. Não, o Commodore 64 vem também. Tô vendo a tabela do 64, aí, Commodore era com funcionalidade de emulação. É que no Commodore 64 eles vão depois mandar o Commodore OS, seja lá o que significa. Commodore OS 1.0 com funcionalidade de emulação e pacote básico de games clássicos. Seja lá o que isto signifique. Holy Mother God. A Commodore USA também promete uma linha Amiga. Amiga 1000, Amiga 2000, Amiga 3000. Sim. E não satisfeita com isso, a Commodore USA lançou o novo Commodore 64 numa ação promocional conjunta com a Disney pro DVD de Tron Legacy. Aliás, DVD e Blu-ray. Que é uma curiosidade. Na época, ambos são do mesmo ano, né? Eles estão com a cross-promoção com a Disney, e se você quiser comprar, já está disponível, né? Separa seus pelo menos $595 para você ter o Commodore 64 Basic, que é a versão que não tem nem DVD, nem Blu-ray, nem Wi-Fi, nem Bluetooth, nem 4G, tem 2. Cara, o Ultimate tem telas de memória. Uau! Eu tenho a impressão que isso deve dar... Tudo que já foi feito para Commodore deve sobrar o quê? 95% de espaço. Oh my God. Se alguém tiver essa conta, por favor, pode mandar pra gente. A gente agradece. Irmão, tô apaixonado por esse VIC Slim aqui, hein, cara. Eu quero um. Eu tive, malditamente, lembrando, eu tive um VIC 20, né? Mas esse VIC Slim aqui tá uma graça aí. Aproveita que o mais baratinho tá saindo a $395. Pô, cara, tentador aí, tentador. É verdade. E já que a gente falou de Amiga, a Amiga Incorporated... Amiga da Depressão resolveu lançar 2 tablets. Basicamente, hoje você compra tablet em qualquer esquina em Shenzhen, mete a sua marca e vende. A açougue daqui da esquina tá vendendo de você com 1 quilo de carne, você ganha de brinde um iPad, cara. Ai, caramba! E aí a Amiga tá vendendo 2 tablets, um de 6 polegadas, um de 10, né? Pô, tá com Cortex de 1 GB, cara. É de 1 GB, né? 512 de memória. Mais memória do que o iPad 1. Android 2.2. E a versão de 10 polegadas vem com a NVIDIA Tegra 2, T20, aliás. Se eu não estou errado, é a primeira geração dos Tegra. O que, de qualquer maneira, tá coisa pra caramba. Resolução RAW HD, 3D e 2D. Ele tem processadorzinho 3D. Toda NVIDIA Tegra tem um GeForce. Muito punk, hein? Agora não fala com Android versão 2.2. Ah, achei aqui, ó. Upgradeável para 3.0 assim que ele sair. O XP está $299, o de 7 polegadas, e o 10 polegadas está $449. Aquela grande pergunta no ar. É bacana, mas o que esse produto tem a ver com o Amiga original? Que na verdade ele é inimiga, né? Porque por esse preço ele é o inimigo do meu bolso.